Boa tarde a todos. Vai entrar daqui a pouco para apresentar a transmissão também. Ele acabou se atrasando um pouco por conta de uma reunião, já ele entra. Mas eu queria primeiro falar um pouco sobre a liga, sobre a Financial Week como um todo, apresentar para o Francisco. É, Querendo ou não, o Francisco também foi dos membros da liga em 2017. Ele sabe bem como que tudo isso foi criado, toda essa estrutura foi criada, os intuitos, as missões. Então, queria agradecer por ele estar presente hoje e falar um pouquinho sobre a Financial Week mesmo. A gente já teve algumas apresentações ao longo da semana, então, sobre fundo de fundos, sobre carreiras em áreas quantitativas, carreira em investment banking. Infelizmente, a gente não pôde ter a nossa apresentação de quarta-feira sobre cenário econômico, por uma diversidade, né? Mas ela foi remarcada para terça-feira. A gente vai enviar o e-mail certinho para vocês, é, falando os horários e como que vai funcionar. A gente vai acabar transmitindo aqui no YouTube também. Mas hoje a gente tem uma apresentação sobre o Sistema Financeiro Nacional. E a ideia do evento em si, ele como um todo, é realmente apresentar para vocês temas diversos dentro do mercado financeiro para querer desmistificar alguns aspectos, algumas visões que normalmente o público tem em relação à área, sabe? Então, esse seria um dos objetivos, e o outro seria aproximar algumas empresas para o público de Lorena. Então, para a El, querendo ou não, a gente está um pouco distante desse mercado, e o objetivo tanto da liga como desse evento é aproximar o mercado financeiro e possibilitar que os engenheiros da El possam seguir esse caminho como carreira. Então, hoje a gente vai ter uma apresentação sobre o Sistema Financeiro Nacional. E, novamente, queria agradecer a presença do Francisco, se ele quiser se apresentar também, e em seguida tocar essa apresentação, ficaria bem agradecido. Né? Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Como o Hiro falou, me chamo Francisco, eu fiz Lorena também, né? Sou lá de 2016. Hoje eu trabalho na Moody's, uma agência de rating, né? É uma das Big Threes, junto com a S&P e com a Fitch. E aqui a gente acaba olhando bastante o perfil de crédito das empresas. No meu caso específico, são instituições financeiras, então instituições que fazem parte do sistema financeiro nacional. Então, eu vou tentar trazer um pouco de como é que é esse mundo e, e o que faz parte do nosso dia a dia aqui. E aí, ao final, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer que a gente está aqui para responder. O Diego, que é meu chefe, ele ia apresentar, na verdade, ele está numa reunião com um cliente, eu não sei se ele vai conseguir participar. Ele falou que vai tentar acabar lá rápido para conseguir entrar aqui, mas às vezes essas coisas acabam tomando um tempo. Então, posso começar? Pode sim, por favor. Beleza. Então, vamos falar sobre o Sistema Financeiro Nacional, né? Então, primeiro, o que que é o Sistema Financeiro Nacional? E ele nada mais é do que um conjunto de entidades, né? Ele é formado por uma série de atores que estão presentes aqui no nosso país e que eles tentam promover a intermediação financeira, promover o ciclo financeiro do país e o desenvolvimento econômico de uma maneira geral, né? E são instituições todas ligadas com o produto dessas instituições é o dinheiro, basicamente isso. E aqui a gente consegue dividir ele em três grandes blocos, né? Então a gente vai ter o bloco de moeda, crédito, capitais e câmbios, que quem faz as normas é o Conselho Monetário Nacional. A gente tem o bloco de seguros privados, então nele a gente tem o Conselho Nacional de Seguros Privados e, por fim, o de previdência fechada, que justamente é responsável por todas as normas das previdências. O de previdência eu não vou entrar muito em detalhe hoje, porque ele é um ramo um pouco menor e que eu acho que assim tem muito mais coisa para se desenvolver nos outros dois.
Então, dentro do Conselho Monetário Nacional, ele basicamente é quem define as regras do que vai ser, né, as regras de câmbio, de taxa, tudo isso é definido pelo Conselho, e o Banco Central e a CVM são os órgãos responsáveis por aplicar essas diretrizes definidas no Conselho. O mesmo vale para a SUSEP no caso de seguros. Então, aqui falando, né, entrando um pouco mais no detalhe, né? Então, o Conselho Monetário Nacional ele é responsável pela formulação da política de moeda e de crédito, então é a coordenação da política macroeconômica do governo. É nele que vai se definir a meta da inflação, então é o Copom, né? Então, isso tem entrado bastante em pauta nas notícias ultimamente. Vocês sabem que agora a gente teve uma redução da Selic, então isso é algo que sempre está em pauta. As reuniões do Copom estão sempre muito em pautas e são justamente nelas que são definidas essas políticas, tanto para inflação, câmbio, enfim, as normas gerais para os funcionamentos dessas instituições financeiras. O CNSP e o CNPC eles funcionam da mesma maneira, só que cada um na sua alçada. Então, o CNSP vai funcionar como se fosse um Copom para o mercado de seguros, enquanto o CNPC vai funcionar como um Copom para o mercado de previdência. Então, de maneira geral, eles são os órgãos que ditam as normas gerais que vão ser seguidas nesses três mercados brasileiros. E aí a gente tem os supervisores desses órgãos, que são justamente, no caso do Conselho Monetário Nacional, o Banco Central e a CVM. Esses supervisores, eles são responsáveis por pegar essas normas que foram definidas no Conselho Monetário e aplicar elas ao mercado, tanto aplicar quanto supervisionar. Então, elas funcionam no modelo de autarquia, né? Então, elas são independentes, elas têm independência, e o Banco Central, no caso, ele tem como missão, né, garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, zelar pelo sistema financeiro, zelar pela competitividade dele, pela eficiência dele, até mesmo pela liquidez desse sistema, que é algo muito importante, e fomentar o bem-estar social, o bem-estar econômico da sociedade, né? E a CVM, ela vai funcionar mais como um órgão para fiscalizar o mercado de valores mobiliários, né? Então, ela tem um nicho um pouco mais específico do que o Bacen e ela vai atuar mais nessas transações desses, desses, desses títulos, né, no geral. Aí a gente tem a SUSEP para seguros. Quem trabalha sabe que a SUSEP é tão importante quanto o Bacen, claro, no mercado dela, e tanto é que é uma fonte de informação muito boa, assim como o Bacen, e ela vai ter uma função bem similar no mercado de seguros, né? Então, ela tem como as funções, né? Promover o desenvolvimento, concorrência, estabilidade, né? E zelar pela liquidez dessas entidades. Então, no caso, as seguradoras e resseguradoras. E mais para frente a gente vai falar dessas duas. E a gente tem também a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que vai atuar principalmente na regulação dos fundos de previdência, porque esse acaba sendo um mercado bem regulado e que tem um acompanhamento muito próximo desses órgãos. Então, a Previc, ela vai atuar justamente nesse segmento. Agora, entrando um pouco mais especificamente no Bacen, que a gente tem que compõe as entidades do Bacen? Então, quem que o Bacen olha? Quem que o Bacen fiscaliza? Aqui eu não trouxe todas, a gente tem mais dois tipos de entidades que o Bacen compõe, mas, assim, eu trouxe as quatro mais importantes, né? Então, primeiro a gente tem os bancos. Bancos, acho que, assim, não tem muito o que falar, todo mundo conhece. Função deles é justamente fazer a intermediação financeira no mercado, né? Então, é ajudar quem tem dinheiro sobrando a encontrar quem tem dinheiro faltando, quem precisa de dinheiro. O banco ele vai principalmente
trabalhar nesse intermédio. E aqui eu trouxe alguns exemplos de banco, né, para vocês verem a diversidade desse mercado. Então, eu trouxe o Itaú, que é um banco múltiplo. O que é um banco múltiplo? A gente tem... na verdade, vamos começar antes. Vamos começar falando do BR Partners. O BR Partners é um banco de atacado. Ele é focado só no mercado de investimentos, no segmento de banco, assim como o Banco ABC, que é um banco de atacado voltado a empréstimo para pessoas jurídicas, então para empresas. Junto com ele, a gente tem o banco de montadoras que atuam no Brasil, por isso o símbolo da Volkswagen ali. Então, praticamente todas as montadoras têm um banco e esses bancos atuam fornecendo financiamento para os compradores dessas marcas de carro. Eles têm uma atuação muito forte e é que a gente acaba não sabendo. Às vezes você tem alguém que você conhece que financiou um carro, tem um financiamento com um banco desses e nem sabe que tem, porque esses financiamentos são feitos direto na concessionária. A gente tem ali aquele A verde, ele é o Banco da Amazônia, que ele entra numa categoria especial de bancos, que são os bancos de desenvolvimento. A gente tem o principal deles, que é o BNDES, que é o mais famoso, mas não só ele. A gente tem o Banco da Amazônia, o Banco do Nordeste, a gente tem o Banco do Desenvolvimento do Extremo Sul. São alguns bancos que são poucos conhecidos. Eu quis trazer o Banco da Amazônia porque BNDES todo mundo já conhece, né? A gente tem bancos estrangeiros operando aqui no Brasil, então é o caso do ICBC, que é um banco chinês que atua aqui no Brasil, principalmente dando suporte para empresas chinesas, né? Então, ele tem uma atuação muito específica, ele é do governo chinês e você acaba não vendo ele fora, assim, no mercado, né? Ele é um banco bem específico para esse segmento que ele atua. E aí você tem os bancos múltiplos. E o que são os bancos múltiplos? Um Itaú, um Santander, um Bradesco. O BTG não era um banco múltiplo, mas está se tornando um banco múltiplo. Que são o quê? Bancos que reúnem todas essas características. São bancos que vão atuar tanto como banco de investimento, tanto como banco de crédito, tanto como banco de atacado, tanto no varejo. Eles vão atuar em diversos segmentos. Por isso que a gente chama eles de bancos múltiplos. Então, só para vocês verem a diversidade que a gente tem no mercado bancário brasileiro. E assim, tem muitos outros bancos. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar algumas fontes para vocês irem atrás, fuçarem por curiosidade, para vocês darem uma olhada na diversidade que tem esse mercado aqui no Brasil. Passando para o segundo tipo de entidade, cooperativas de crédito. O que são as cooperativas de crédito? As cooperativas de crédito, elas têm uma função muito similar a bancos de varejo de crédito e o grande ponto delas é que quem é dono da cooperativa são os próprios associados. Então, para você fazer parte de uma cooperativa, você entra com uma parte do seu próprio dinheiro, você vai ganhar uma participação nela e você pode usufruir dos serviços dela. Então, sei lá, você quer financiar um carro, você tem uma fazenda, você precisa pegar um dinheiro emprestado. Se você é associado da cooperativa, você consegue um financiamento, às vezes, com uma taxa melhor dentro dessa cooperativa. E aqui a gente tem duas que dominam o mercado brasileiro, que é a Sicredi e a Cicobi. Cicobi, inclusive, eu acho que quando eu saí de Lorena, tinha umas 4 construindo. Então, eles estão expandindo bastante no Brasil todo, essas duas. E elas funcionam numa estrutura muito interessante, porque você tem as cooperativas singulares, então cada agência dessas cooperativas é uma cooperativa singular. Ela atua como se fosse uma empresa por si só. E aí o que acontece? Essas cooperativas, elas vão se aglutinando em centrais maiores. Então, de repente, você tem uma cooperativa da Cicobi em Lorena, ela vai ser uma cooperativa singular. Ela está dentro da central do Vale do Paraíba. E a central do Vale do Paraíba está dentro do sistema cooperativo Cicobi nacional. Então, ao mesmo tempo que elas têm uma independência, elas também têm uma interdependência. Elas compartilham a marca, compartilham algumas coisas, mas, por exemplo, apuração de capital, alguns indicadores acabam não sendo compartilhados. Então, se uma agência da Cicobi quebrar, uma singular, as outras não necessariamente precisam ajudar ela.
Então, ela tem todo um modelo bem único, assim. Eu trouxe a Unicred também, porque ela é formada por médicos que atendem no convênio da Unimed. Você tem várias Unicreds espalhadas pelo Brasil, mas é só para eu trouxe ela justamente para falar que tem várias cooperativas que nasceram da associação de funcionários de determinado segmento, determinada empresa. Então, você vai ter, às vezes, empresas grandes, os funcionários se juntam e formam uma cooperativa. Então, a montadora tinha algumas cooperativas, às vezes produtores rurais se juntam e formam uma cooperativa. Então, a cooperativa ela tem justamente esse perfil de ser algo realmente colaborativo. Passando para a próxima, para as IPs, que são as instituições de pagamento, né? Então, aqui são as empresas que realmente fazem o intermédio do dinheiro, né? Então, ajudam a tirar o dinheiro de quem está pagando para quem está recebendo. E aqui a gente tem principalmente dois grupos hoje, né? Que são as adquirentes, então basicamente as marcas de cartão de crédito, né? De maquininha de cartão de crédito, na verdade. Então, como a Rede, que faz parte do Grupo Itaú, a Cielo, a PagSeguro tem também, mas não só elas, entram também aqui as empresas de transação online, que nem o PicPay. Então, essas empresas que você pode, que são uma carteira digital, né? O Nubank também tem uma IP classificada nesse segmento. Então, é justamente as empresas que fazem essa transação. Hoje, basicamente, maquininhas de cartão e carteiras digitais. E, por fim, as DTVMs, né, os CTVMs, que são as distribuidoras de títulos e valores mobiliários. E aqui a gente não vai ter algumas empresas muito específicas, né? Geralmente as DTVMs elas estão associadas a bancos maiores. E são justamente as empresas que vão atuar mais no mercado financeiro como a gente conhece, né? Distribuindo investimentos, distribuindo papéis, então distribuindo um CDB, um CRA, um CRI, elas vão trabalhar justamente no mercado de investimentos mais propriamente dito, né? Então, aqui acho que aqui a gente cobre a maior parte das entidades. Como eu disse, a gente tem mais alguns tipos, mas esses daqui são os quatro principais. E, bom, como é que essas entidades são classificadas? O Bacen, ele classifica as entidades em 5 categorias, de S1 a S5. E por que ele faz essa classificação? Porque os requisitos regulatórios do Itaú não tem como ser o mesmo de um Banco Topázio, que provavelmente ninguém aí conhece, certo? Um Itaú é um gigantesco, é uma empresa enorme, não tem como você querer cobrar o mesmo nível de detalhamento para um banco muito menor. Então, o, o Banco Central ele classifica elas nessas 5 categorias. E o que vai definir? É o tamanho da empresa. Então, se a empresa tem um porte maior do que 10% do PIB, então o ativo dela representa um número maior do que 10% do PIB, ela está classificada em S1. E hoje a gente só tem esses 6 bancos classificados em SU. Então, Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, BTG e Caixa. Então, a gente não tem outras empresas hoje que entram nessa categoria e são realmente, assim, são empresas gigantescas que a gente considera que tem uma propensão de suporte do governo muito alta, porque se alguma dessas empresas vier a falhar algum dia, ela arrasta o mercado inteiro junto. Então, essas são empresas que são consideradas bem relevantes para o mercado financeiro nacional. Depois disso, a gente tem as S2, que vão ficar entre 10% a 1% do PIB, então menor que 10 ou maior ou igual a 1. E aí aqui a gente vai ter alguns bancos que a gente já começa a chamar de médios, né? Então, Safra, Banrisul, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, né? O Citi, o Banco Votorantim, o BNDES está nessa categoria, e esse último é o Banco do Nordeste. Então, já são alguns bancos que a gente considera médio, mas assim, um Safra, por exemplo, todo mundo já ouviu falar na vida. Uma BV também. Quem é lá do Rio Grande do Sul não tem como não conhecer o Banrisul. Então, já são bancos que ainda fazem mais parte
talvez não tanto no cotidiano, mas bastante do... você escuta falar. Passando mais uma categoria, a gente tem os bancos S3, eles vão ficar entre 1% do PIB e 0,1% do PIB. E aqui já são bancos, como eu disse, quanto mais para baixo a gente vai indo, menos relevante é esse banco para o mercado nacional. Então, aqui entram alguns bancos de montadora, que nem o banco da Volkswagen, Banco Scania, Mercedes, alguns bancos de atacado, que nem o ABC, Sofisa, bancos regionais menores, que nem o Banco da Amazônia, e alguns bancos gringos que têm uma atuação um pouco menor aqui no Brasil, que nem o Goldman e o JP. Passando disso, a gente tem para banco 1%, e aqui são bancos assim muito específicos, muito difícil você ver alguma coisa sobre eles, sei lá, no seu dia a dia. Então, aqui a gente tem o Paraná Banco, que é um banco que opera só consignado lá no estado do Paraná, Banco Master, Topázio, que é um banco que opera principalmente câmbio, que é um banco bem regional. E aqui entram, por que eu coloquei a Sicobi? Porque algumas cooperativas, dependendo do tamanho dela, ela está classificada como S4. Então, aqui poderia ser Sicobi ou Sicredi, não importa. Algumas cooperativas, como eu falei, elas têm aquela estrutura, né? Das cooperativas singulares, que são reunidas nas cooperativas centrais, que são reunidas numa marca nacional. Então, algumas cooperativas singulares são classificadas como S4. E, por fim, S5, que elas têm o mesmo requisito de tamanho, só que elas têm uma metodologia diferente para apuração de alguns indicadores que o Banco Central tem como obrigatórios. Então, a gente tem o patrimônio de referência, capital nível 1, capital principal. E aí, o que acontece? Por elas optarem por ter uma metodologia simplificada para o cálculo desses indicadores, elas acabam recebendo essa outra classificação de S5. E aqui a gente tem essas cooperativas singulares bem pequenas, empresas que não atuam totalmente no mercado, então que nem a Estônia, mas assim, 90% das S5 são cooperativas singulares bem pequenas, bem nichadas. E aí a gente vai para uma parte que é como é que os grupos grandes estão organizados aqui no Brasil, né? Então, o primeiro nível que a gente tem são as instituições individuais ou independentes. E qual que é a diferença delas? Uma instituição individual é uma que ela faz parte, você considera só a instituição e ela faz parte de um grupo maior. Uma instituição independente é aquela que só é por ela e por ela mesma. Então, aqui no caso, eu coloquei o Santander, que ele seria uma instituição individual, mas se a gente pegar, por exemplo, o Banco Topázio, do exemplo anterior, ele seria uma instituição independente. E aí, o Santander, ele não tem só o Santander, né? Você tem a financeira do Santander, que no caso é a Aimoré, você tem a adquirente, que é a GetNet, você tem a securitizadora, né? Então, você tem a Asset do Santander. Todas essas empresas, elas ainda fazem parte elas ainda são reguladas pelo Bacen, elas são classificadas como instituições financeiras, e quando você agrega elas junto com o banco, você tem o conglomerado financeiro. Então, o conglomerado financeiro você tem o banco no topo que controla diversas empresas financeiras abaixo dele. E do conglomerado financeiro, quando você começa a colocar outras empresas que não são empresas financeiras por si, por exemplo, no caso do Santander, você tem a Web Motors, que é um site de venda de carro. Isso não é uma instituição financeira, mas ela tá dentro do grupo do Santander. Então, isso faz parte do conglomerado, isso forma o conglomerado prudencial, que é um conglomerado de empresas que é encabeçado por uma instituição financeira. Então, esses bancos médios e grandes geralmente são organizados em conglomerados prudenciais. Falando agora um pouco das entidades da CVM, a CVM ela tem uma regulação um pouco mais direta, né? Ela regula basicamente duas entidades, que são as bolsas de valores e as bolsas de mercadorias futuras.
Só que hoje, o que que aconteceu, né? Antigamente a gente tinha uma bolsa diferente para cada, né? Bolsa de valores é aqui que vai ter a compra e venda de títulos, né? E valores mobiliários e mercado livre aberto. Então, desde ações de empresa até títulos de dívida, tudo isso vai ser negociado na bolsa de valores. E bolsas de mercadoria futura são principalmente para uma maneira de você fazer hedge, de você fazer uma proteção contra a variação de preço de alguns tipos de produtos, como commodities, moedas estrangeiras, às vezes até taxa de câmbio. Então, ela funciona como uma maneira da pessoa proteger o patrimônio dela fazendo um contrato futuro, que é a operação de hedge. Então, antes a gente tinha duas bolsas separadas, né? Na verdade, a gente tinha várias. Eu acho que a gente já chegou a ter 9 bolsas aqui no Brasil, eu não tenho muita certeza, mas as duas principais era a Bovespa, para a Bolsa de Valores, e a BMF, para mercadorias futuras. E aí, em 2008, essas duas se uniram, formando a BMF Bovespa, que em 2017 se une com a CETIP para formar o que a gente tem hoje, que é a B3. Então, hoje a B3 ela consolida tanto as funções de uma bolsa de valores quanto de mercadorias futuras. E, por fim, para finalizar, eu não, como eu disse, eu não vou entrar na parte de previdências, então vou falar um pouco do mercado de seguros agora. Seguros é um mercado bem interessante. A gente tem primeiro as seguradoras, que aqui no Brasil a gente pode dividir em seguro de pessoas e seguros gerais. Seguro de pessoas vão ser seguros de vida, médico, hospitalar, enfim. E gerais vão desde o seguro do seu carro até seguro patrimonial, tem plataforma de petróleo, tem seguro. Então, assim, é geral mesmo. Tem vários tipos de, de coisas que você pode assegurar, né? E aqui as empresas, elas meio que não se dividem. Geralmente, quem atua em um ramo atua no outro também. A gente tem as grandes seguradoras aliadas de bancos, né? Então, que nem a Brasilprev do Banco do Brasil, Bradesco Seguros, e a gente tem algumas entidades independentes, a grande maioria delas estrangeiras, né? Então, a Mafre, a Tokio Marine, que é japonesa, a Allianz, que é alemã. E a gente tem a Porto Seguro também, que é tipo uma empresa muito grande. Se eu não me engano, ela faz parte do Itaú. O Itaú tem uma participação nela, se eu não estou enganado. Bom, basicamente as seguradoras elas atuam nesses dois ramos, mas você não tem uma empresa de um e uma empresa de outro. As empresas costumam atuar nos dois ramos. Bom, essas seguradoras, um, elas enfrentam alguns problemas, principalmente quando você está falando de seguros de valores muito altos. Então, que nem eu dei o exemplo, um seguro de uma plataforma de petróleo. Cara, se acontecer um sinistro, que é basicamente a seguradora ser ativada, ou seja, deu algum problema, a seguradora foi ativada, ou seja, rolou o sinistro, ela tem uma chance muito grande de não ter liquidez o suficiente para cobrir esse valor de sinistro. Então, o que a seguradora faz? Ela faz um seguro do seguro. E quem faz isso para ela são as resseguradoras. As resseguradoras é um outro mercado que funciona paralelo às seguradoras, é um mercado mais específico, ele não é... talvez a IRB, que é a resseguradora brasileira, que algumas pessoas, quem acompanha a Bolsa deve conhecer já, mas assim, é um mercado que realmente, se você não faz parte desse nicho, é pouca gente que conhece. E, bom, aqui no Brasil, basicamente, a gente tem a IRB. A IRB já foi um monstro, assim, já foi uma das maiores seguradoras do mundo. Ela passou por uns problemas nos últimos anos. Ela era uma empresa do governo e ela foi... bom, hoje ela, se eu não me engano, é 100% privatizada. Eu não sei se o governo ainda tem uma parte, mas enfim, ela tinha um monopólio aqui no mercado brasileiro. Então, por isso que ela ficou tão grande. Então, todo o mercado de resseguros era da IRB. Então, qualquer coisa de qualquer seguradora queria fazer um resseguro tinha que ser feito pela IRB. Então, esse mercado foi aberto, né, para livre concorrência, e como a gente não tinha outras empresas brasileiras, o mercado foi se lotando de empresas estrangeiras, né? Então, a gente tem
a Munique Resseguradora, a Zurich, Swiss Re, a Lloyds, a IG. Geralmente, várias seguradoras lá fora atuam de maneira dúbia, né? Atuam tanto como seguradora quanto como resseguradora. Então, essa que é a função da resseguradora. Ela vai comprar uma parte do risco da seguradora e ela vai, geralmente uma seguradora, ela divide um risco muito grande entre várias resseguradoras, porque se a seguradora dá o risco inteiro para uma resseguradora só e essa resseguradora quebrar, a seguradora está ferrada. Então, por isso que as seguradoras costumam dividir. Então, elas vão comprando parte dos riscos que são emitidos, dos prêmios emitidos pelas seguradoras, e para numa maneira de tentar amenizar o risco caso ocorra um sinistro de valor muito alto. Bom, basicamente é isso que eu tinha para trazer sobre o sistema financeiro nacional. Daria para entrar em mais coisas, mas justamente para não ficar muito longa e porque são coisas mais específicas, eu quis trazer mais uma visão geral. Se alguém tiver alguma pergunta sobre a apresentação, sobre a agência de rating também, que é onde eu trabalho hoje, fiquem à vontade. Perfeito, perfeito. Primeiro, eu queria agradecer novamente, né, Francisco, a presença, a disponibilidade. Foi uma apresentação incrível, querendo ou não, eu acredito que todo mundo conseguiu, mesmo pessoas que não tenham tanto contato com o mercado financeiro, conseguirem entender como que ele é estruturado, como que quem regula, quem não regula, como ele é dividido, como que as empresas são classificadas, como que elas são subdivididas. Então, foi uma apresentação super legal. Acredito que a gente possa ter algumas dúvidas no chat do YouTube. Então, fiquem à vontade, pessoal, para fazer qualquer pergunta, se tiverem alguma dúvida. Se não, aqui, no Sábio. No quesito da subdivisão, existe maneira de locomoção? Um banco subir e descer de categoria? Em relação a S1 a S5, sim, geralmente o que a gente tem retroceder é muito difícil, mas a gente tem bastante bancos que vão crescendo. E aí o Banco Central ele tem uma certa normativa. Por exemplo, um banco ele sai de S3 para S2. Ele tem que se manter nesse patamar, se eu não me engano, durante 6 meses a um ano. Algum número, eu acho que é um ano. Ele tem que ficar um ano dessa maneira e aí depois ele vai ter um período de transição, porque assim muda muitos quesitos regulatórios de uma categoria para outra. Então, para um banco fazer essa transição, ele precisa de um tempo para adaptar toda a estrutura interna dele para poder começar a fazer os reportes corretos para o Banco Central. Então, o Banco Central dá um tempo para ele fazer essa transição. Mas sim, a gente tem bastante transição de uma faixa para outra. Como é o sistema organizacional da Moody's? O sistema organizacional da Moody's. Isso. Hum. Bom, a Moody's é uma agência de rating, né? Do mesmo jeito que as agências de auditoria têm as Big Four, então a Deloitte, a KPMG, a Ernst Young e eu sempre esqueço a última. Bom, enfim, as agências de rating a gente tem as Big Threes, né? Que são a S&P, a Fitch e a Moody's. E a Moody's, as três têm uma estrutura interna similar. Aqui no Brasil, a gente é dividido num ramo que é voltado para o mercado local e num ramo que é voltado para o mercado estrangeiro. O ramo que é voltado para o mercado local, que é o que eu atuo, nós vamos olhar as empresas brasileiras e produzir relatórios para o mercado pensando no investidor brasileiro. Então, é tudo aqui, a gente tem algumas métricas diferentes, algumas coisas diferentes, mas é tudo voltado
para o investidor brasileiro. A Moody's, que é voltada para o investidor estrangeiro, ela também atua aqui no Brasil, e ela vai analisar as empresas brasileiras e montar relatórios para o mercado internacional, falando para esse mercado se vale a pena investir no Brasil ou não nessas empresas que ela está avaliando. E dentro tanto da local quanto da global, os times são divididos em algumas categorias. Então, a gente tem o time de instituições financeiras, que é o que eu atuo, que a gente cobre fundos de investimento, bancos e seguradoras, que é basicamente as componentes do sistema financeiro nacional. A gente tem um time que cobre só infraestrutura, então eles vão cobrir empresas que justamente trabalham com infraestrutura, então desde empresas terceiras de metrô até distribuidoras de energia, empresas de tratamento de água, então eles vão cobrir essa categoria. A gente tem o segmento corporate. O corporate é basicamente tudo que não é infraestrutura e instituição financeira. Então, você vai ter Ambev, você vai ter usina de cana-de-açúcar, por exemplo, tem bastante, porque eles fazem bastante captação de mercado. Então, aqui você vai ter desde empresas de alimentos até metalúrgicas, siderúrgicas. O segmento corporate ele é o mais abrangente, né? E por fim a gente tem o segmento subsoberano, que é que ele vai olhar principalmente para estados. O rating soberano ele é feito por um time um time externo. E na verdade tem um quinto time que é o time de finanças estruturadas, né, de produtos estruturados, que ele vai fazer rating de alguns produtos específicos, como emissões CRA, CRI, FDICs. Então esses produtos vão ter toda essa emissão precisa ter um rating e para ter esse rating a gente tem um time aqui que trabalha só olhando isso. Acredito que deu para entender, sim. A próxima pergunta é: qual seria o caminho de entrada para quem tem interesse em ingressar nessa área? Cara, assim, depende muito, porque, por exemplo, eu sempre trabalhei diretamente com instituição financeira. Então, eu trabalhava em crédito no Santander, e para mim, vir cuidar de instituições financeiras aqui foi relativamente um caminho natural, porque eu já estava imerso nisso. Eu vejo muita gente que sai de empresas normais, geralmente do setor financeiro dessa empresa, e vem trabalhar aqui cobrindo essas outras. Mas, assim, que é um estágio de como qualquer outra empresa de mercado financeiro. Então, eu acho que ter um bom conhecimento de demonstrações financeiras, entender como é que funciona a minha empresa, uma coisa que ajuda bastante, ler os relatórios que as agências de rating produzem, entender um pouco como é que é a nossa escala, como é que é esse processo, por que que isso é importante para o mercado, tudo isso ajuda. Certinho. E a última dúvida que encaminharam para gente é: como vocês ganham dinheiro dentro da empresa? Então, a Moody's, ela é justamente a, nós prestamos serviços para esses clientes. Os nossos clientes são esses emissores. Então, que nem eu comentei, né? A gente tem muita empresa de usina de cana-de-açúcar que vem aqui, bate na nossa porta solicitando um rating. Por quê? Isso daí está ligado com o mercado de capitais. As empresas, elas têm como financiar as atividades dela de alguma maneira, de algumas maneiras. Uma delas é ir no banco, bater lá e ver se ela tem alguma linha de crédito, algum empréstimo. Outra é chegar para o mercado, fazer uma emissão de dívida e tentar captar através disso. E aí o mercado é de bom tom para o mercado você ter um rating, porque imagina assim, você chega para uma pessoa e fala, ó, você não quer me dar seu dinheiro? Eu prometo que eu te devolvo com juros daqui 2 anos. Aí a pessoa vai falar, pô, mas como é que eu vou confiar em você? Aí que entra uma agência de rating, né? Ela é uma terceira parte isenta que vai lá e vai garantir, vai fazer vai dar um voto de confiança, né? Na verdade, uma nota para
mostrar para o mercado qual que é a capacidade de pagamento desse emissor. Então, quem contrata a gente são os emissores. Os emissores pagam para a gente montar esse rating para eles poderem captar no mercado com mais facilidade. Certinho. Vamos esperar um pouquinho para ver se vamos ter mais dúvidas. Enquanto isso, eu gostaria de, novamente, né, agradecer ao Francisco pela apresentação, por todo o trabalho, respondendo as perguntas também. E eu queria convidar aos, ao pessoal que está assistindo, querendo ou não, isso foi um pouco, essa semana de apresentações, foi um pouco do trabalho de eventos. Vocês conseguiram ver um pouco do que eles fizeram, do que eles organizaram ao longo de meses, toda uma estrutura por trás, querendo ou não, gerou um certo trabalho bem grande para o time de eventos. Então, aqui de primeira mão para vocês, o processo seletivo da Financel, da Liga de Mercado Financeiro, da EAUSP, ele, ele vai, ele vai estar aberto na semana que vem, então dia 14 começam as inscrições. Nós vamos começar a divulgar, né, no nosso Instagram, e as inscrições vão até o dia 25. Então, se vocês se interessaram pela área, os estudantes de graduação aqui da EL, se interessaram pela área, se interessaram pelo mercado, gostariam de participar da liga, vai ser uma grande oportunidade para vocês. Então, fiquem espertos no nosso Instagram, a gente vai liberar o form de inscrição. Então, um recadinho aí para vocês que se interessaram um pouco no que a gente faz ao longo do ano, né? Então, só relembrando, eu enviei aqui no chat o form de presença, então preencham para que vocês ganhem o certificado. Mais dois pontos seriam o desafio que a gente organizou para vocês. Lembrando que o prazo de entrega foi postergado para o dia 16, então quem tem interesse em participar tem até o dia 16 à noite para enviar o desafio. E também relembrando que na terça-feira, dia 15, nós vamos ter a palestra que ocorreria no dia 9 sobre cenário econômico com o Felipe Cavalcante. Então, nós vamos divulgar para vocês pelo e-mail, tudo certinho, para que vocês consigam assistir e aproveitar essa palestra que infelizmente não pôde acontecer na quarta-feira. Mas, tirando isso, não sei se o Francisco tem mais alguma coisa para comentar, mas no mais é agradecer toda a disponibilidade e a prontidão. Só agradecer aí o espaço e, e falar, se alguém quiser, se alguém ficou com alguma dúvida, quiser, não sei, se quiser conversar, aprofundar mais alguma coisa, eu vou falar para o Hiro disponibilizar meus contatos aí para vocês. Obrigadão, viu? Valeu.